Show de notícias. O Ficha Limpa da Informação. Exatamente 7h30, a Rádio Difusora de Assis, mantendo o seu DNA jornalístico e de prestação de serviços, abre espaço nestas eleições 2018 para os candidatos a deputado estadual e federal pela cidade de Assis, para uma série de entrevistas de hoje até sexta-feira. Recebemos hoje em nosso estúdio, para uma entrevista de 40 minutos, o candidato Luiz Antônio de Andrade. É casado, pastor evangélico, nascido em 6 de maio de 1961 em Assis, candidato a deputado federal pelo PRP, o Partido Republicano Progressista. Essa entrevista está sendo transmitida ao vivo pela difusora M1140, pela difusora assis.com.br e depois será disponibilizada em vídeo na íntegra nas redes sociais da emissora. Bom dia, candidato. Seja bem-vindo à Rádio Difusora. Bom dia, Luiz Otávio. Bom dia, Fernando Agon. Bom dia, Jerônimo Paes. Bom dia, Zenon, presidente do PRP de Assis. Também quero cumprimentar todos os ouvintes da Rádio Difusora. Também quero aqui cumprimentar minha esposa que está lá em casa ouvindo. Ela é uma ouvinte assídua, diária da Rádio Difusora, desde o programa de manhã até o fim do dia. E ela gostaria de estar presente, não pôde vir hoje devido à chuva. Então, em nome dela, em nome de todos os ouvintes da Difusora, fica aqui a minha saudação, meu muito bom dia e uma boa semana a todos. Muito bem, candidato Luiz Antônio de Andrade, candidato a deputado federal. Como é que o senhor define a sua trajetória política e em quais partidos já foi filiado? Muito bem, Luiz Otávio. Também quero aqui, antes de iniciar aqui a minha resposta, destacar a importância da imprensa em relação à formação de opinião dos eleitores, porque nos últimos anos nós temos visto uma inércia, a população, os eleitores não têm se interessado por política, e a imprensa tem um papel fundamental neste quesito. Como você disse, a difusora tem o seu DNA, que é trazer a política para o povo e trazer o povo para a política. Então eu quero dizer para você, Luiz Otávio, para todos os nossos ouvintes, que a minha trajetória na política é algo interessante, porque eu sou filiado ao PRP há 19 anos. Como algumas pessoas sabem, e quero deixar aqui, essa informação, que eu sou funcionário público de uma autarquia da Unesp há 28 anos. E sempre estive com a minha cabeça, com a mente voltada para o meu trabalho na Unesp e para o meu trabalho como pastor na área social. Então eu não tinha pretensões de estar na política. E devido a esta última manifestação popular da greve dos caminhoneiros, e eu também, Luiz Otávio, com 18 anos de idade, peguei minha carta e fui puxar boi para o Cabral. Então eu tenho um pouquinho também dos caminhoneiros. E aquela greve dos caminhoneiros chamou muito a nossa atenção. E nós vimos a força que essa categoria tem, e eles fizeram algo inédito no nosso país. Bom, muito bem, então eu, funcionário público, eu, pastor da área social. Sempre buscando uma direção de Deus, é óbvio. Eu quero deixar aqui um texto de Lucas, capítulo 19, versículo 40, Luiz Otávio, que diz assim: Jesus disse: se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Então, não havendo, ou na minha visão, vendo a política do jeito que está, que a coisa não funciona, cada dia ficando pior, alguém tem que colocar a cara para bater. E aí as coisas vão contribuindo. Eu já era filiado ao PRP há 19 anos, o partido abriu esta possibilidade de candidatura em Assis, e quero deixar claro aqui, nós tínhamos a possibilidade de estadual e federal, mas já sabendo
de pessoas na cidade de Assis interessadas e já falando da sua pré-candidatura a deputado estadual. Então nós decidimos pelo federal para somar em Assis e não dividir. Então eu acredito que aqui, Luiz Otávio, eu já deixo aqui a minha trajetória política. Quer dizer, estou entrando na política agora, mas com um conhecimento da máquina pública, porque trabalhei muitos anos na Unesp, na área da administração, e recentemente agora parei pela licença para a campanha eleitoral como ouvidor local. Então eu acredito que a minha experiência, ela ajuda muito aqui nessa resposta, porque alguém pode falar, mas ele nunca esteve na política. Então nós sempre acompanhamos. Eu gosto do rádio, eu sou um ouvidor quase que diário da Voz do Brasil, eu acompanho as questões políticas do país. Então está aqui esta resposta, eu acredito que está respondida, e também a pergunta está respondida, e quais partidos já fui filiado. Somente o PRP, há 19 anos. Só o PRP. O senhor é candidato por esse partido a deputado federal e tem como colega de chapa Ilma Rosa do PRP também? Exatamente. Como candidata a deputada estadual? Exato. Amanhã, se não me falha a memória da agenda, ela estará aqui, né, dando também a sua entrevista. O partido solicitou, porque nós temos uma cota que tem que ser destinado às mulheres. E a Ilma, ela já foi candidata a vereadora 2 vezes na cidade de Assis. Sendo filiada ao partido, nós levamos o nome, né, o Zenão levou o nome dela para o diretório em São Paulo, e ela então é candidata pelo nosso partido a deputada estadual. Muito bem. Candidato Luiz Antônio de Andrade, aqui no Show de Notícias, temos uma manchete aí, gostaria que o senhor falasse alguma coisa sobre isso, antes esclarecendo para não estranharem a ausência aqui no programa do Jerônimo Paz. Está supervisionando aqui desde cedo estas entrevistas, ok? Voto nulo e branco é o mais forte em 16 anos, diz uma pesquisa Datafolha. O que a classe política tem a falar sobre isso no tocante a essa rejeição da população, que é muito grande? Olha, Luiz Otávio, é que nem eu disse, quando não se faz a tarefa de casa, nós precisamos fazer aqui, né, um exercício na nossa mente e trazer toda essa política como se fosse dentro do nosso lar. Quando a coisa não está funcionando, quando a coisa perdeu o controle, o que a população, o que os eleitores têm em mente, qual é a reação do eleitor? É desacreditar, tá? É não apostar mais nos políticos. Até porque, Luiz Otávio, né, a política brasileira, ela está viciosa. A corrupção entrou dentro dos governos, seja municipal, estadual, federal, no legislativo, no executivo. É presente, e hoje, pela informação que nós temos, as mídias, né, redes sociais, todo mundo hoje tem a informação. Antigamente não tinha. Então, quem tem a informação e está vivendo na realidade, né, questão da educação, questão da segurança pública, da saúde pública, eles não enxergam, os eleitores não conseguem enxergar no político a solução de tudo isso. Então há rejeição ao voto branco, ao voto nulo. Então eu acredito que é por aí. É a falta de credibilidade do eleitor nos gestores que estão nos seus devidos lugares. 7h39, mais uma pergunta para o candidato a deputado federal Luiz Antônio de Andrade pelo PRP. Quais as suas estratégias, como são, e se existem alianças partidárias na região? Olha, Luiz Otávio, eu estou sendo abençoado aqui porque as perguntas estão caindo como uma luva, viu? Agradeço aqui, né, pela pergunta, porque foi a nossa bandeira. Eu digo a nossa bandeira, a bandeira do PRP e de pessoas do bem que estão ligadas com a gente nessa campanha. Eu quero deixar claro o seguinte, o PRP
é um partido hoje, um partido pequeno, até denominado aí como Partido Nanico. Nanico. E esses partidos, eles não têm acesso aos valores, né, do financiamento público de campanha. Então veja bem, o nosso partido não tem dinheiro, digamos, para distribuir para os seus candidatos. Então, obviamente, isso aconteceu com a gente aqui em Assis. Não tendo dinheiro, você vê que na velha política não tem como fazer campanha sem dinheiro. Mas nós temos hoje a mídia, que veio, não digo substituir, mas veio melhorar, né? Deixar mais fácil para trabalhar. Então essa é uma questão. Outra questão, nós tivemos a coragem, o Luiz Otávio, Fernando Agon, ouvintes, nós tivemos a coragem de não fazer a aliança que eu chamo aliança maldita. Nós lutamos por Assis. Eu sou nascido em Assis, na Santa Casa, na maternidade de Assis. Eu vivi aqui, né, praticamente os meus 57 anos, e nós estamos vivendo um momento atípico da economia brasileira. E a política tem tudo a ver com isso, né, tem a ver também. Então Assis tem, há 30 anos, mais ou menos, vou dizer assim a grosso modo, para não ficar dando muitos dados, não tem um representante nem estadual e nem federal. Tivemos aí uma rápida passagem de um estadual, mas a federal. Isso significa que a cidade perde muito no sistema que existe hoje, tá? Que existe hoje. Somando tudo isso, seria muito fácil para o candidato, né, Luiz Antônio, pastor Luiz Antônio, fazer uma aliança com alguém de fora. Até porque, com os nossos candidatos, tirando aí uma Rosa, que é do nosso partido, que eu sei, os demais fizeram coligação ou uma aliança com outros candidatos. E nós ficamos pensando, analisando, sem dinheiro, né, tendo oferta para fechar com outro candidato, mas nós, Luiz Otávio, posso dizer para você, ou é para ganhar ou para perder. Tivemos a coragem de não fazer aliança com nenhum candidato a deputado estadual da nossa região. Fomos procurados por deputado de Marília, fomos procurados por deputado de Prudente, fomos procurados por candidato de São Paulo, de Osasco, Carapicuíba. Vem até a tentação para você, né, utilizar esse meio. Mas se tivesse feito uma aliança dessa, estaríamos caindo no mesmo erro que Assis tem cometido nos últimos anos. É apoiar, seja estadual ou federal, fora de Assis. E aí nós vivemos o quê? Com as migalhas das emendas parlamentares. Então a nossa candidatura, ela é exclusivamente de Assis e região. Às 7h43, voltaremos já com a entrevista com o candidato a deputado federal pelo PRP, Luiz Antônio de Andrade. Agora são 7h44. Você está ouvindo Show de Notícias. 7h45, voltamos aqui com a entrevista com o candidato a deputado federal pelo Partido Republicano Progressista, Luiz Antônio de Andrade. A primeira entrevista aqui na Rádio Difusora. A outra pergunta, duas perguntas. Por que o desejo, a vontade de disputar essa eleição e como o senhor avalia as suas chances de se eleger? Muito bem, Luiz Otávio. Eu quero aqui primeiro falar sobre as chances, né, de ser eleito pelo PRP. Como eu disse, né, hoje a atual forma de eleição, como eu disse, partidos grandes têm mais verba e precisa de mais votos. Partidos menores, sem verba, mas consegue com menos votos eleger aí os seus candidatos. Nós temos aqui uma situação bastante interessante. Nós temos 1.627 candidatos no estado de São Paulo, disputando 70 vagas. O estado de São Paulo é o estado que tem mais cadeiras dos estados brasileiros.
Então, veja bem, são 1.627 para 70 vagas. Vindo para o partido está com cerca de 68, 69 candidatos a deputado federal. Você vê como é que vai afunilando a coisa? Mas tem aqui um fator que nos ajuda, porque com menos votos nós conseguimos ser eleito. Assis tem cerca de 70 mil eleitores. Tá? Nós temos 6 municípios que fazem, aqui são vizinhos de Assis. Né? Então são eles Lutécia, Chaporã, Platina, Cândido. Eleitores desses municípios, Luiz Otávio, são 150 mil eleitores, mais ou menos, a grosso modo. Tá? Nós precisamos de cerca de 30 mil votos para ser eleitos como deputado estadual, deputado federal por São Paulo e deputado representante de Assis. Nós temos uma estratégia de trabalho que é a fidelização das pessoas. Ou seja, eu tenho uma história, eu tenho o meu passado no serviço público, né? E a minha vida é aberta na cidade de Assis. Então, as pessoas que me conhecem, a gente busca esse trabalho voluntário, esse trabalho gratuito de passar para outras pessoas. Se dentro de Assis ou na região nós tivermos 1.000 pessoas com essa ideia e com essa intenção, mais ou menos 30 votos cada uma, já dá a condição de Assis ter o seu assento no Congresso Nacional. Veja que coisa interessante, né? 1.000 pessoas trabalhando e num colégio eleitoral de 155 mil eleitores mais ou menos. Então, aqui fica essa observação. Eu acredito que eu respondi uma das perguntas e não a primeira. Eu gostaria que você repetisse, Luiz Otávio, a primeira. Tá. Por que a vontade de disputar essa eleição? Exatamente. Por que a vontade de disputar essas eleições? Eu falo para você, Luiz Otávio, com toda certeza. Funcionário público há quase 30 anos, não fiquei rico, tá? Fiz a minha declaração de imposto de renda, mandei a relação de bens que eu tenho uma casa, moro no Esmeralda Parque, tenho um veículo, tá? E vivo minha vida, eu, minha família, meus filhos. Então é o seguinte, no serviço público, se a pessoa ficar rica, milionária, alguma coisa de errado tem, tá? Não tem mágica. Ou ele ganhou na loteria, ou ele recebeu uma herança da família. Aí tudo bem, aí não se discute, não questiona. Mas do serviço público, ninguém pode ficar rico, até porque existe um teto salarial em que funcionários públicos não podem ganhar mais do que o governador do estado. Tá? Agora, parece que existe uma mágica em tudo isso. E com esse sentimento, sabe, com essa vontade, e vontade de peitar, entendeu? Gente grande, se for até alguns grupos organizados, não tenha dúvida, Luiz Otávio, nós vamos peitar. Então isso é que me leva e me levou e ainda me impulsiona a ser o candidato a deputado federal e também defender a nossa cidade, a cidade de Assis e toda a região do Vale do Paranapanema. Está aí, candidato a deputado federal pelo PRP, Luiz Antônio de Andrade. Uma pergunta aqui que acho muito interessante. Como é que o senhor avalia a situação da nossa região? Assis perdendo aí recentemente o serviço de oncologia e outras perdas. Como é que está essa situação nossa aqui? Luiz Otávio, eu fico muito triste, porque eu gosto dessa cidade, eu amo essa cidade. Assis, ela é chamada já desde muito tempo, você sabe, a princesinha da Sorocabana. E quando a gente fala princesinha, é algo que a gente tem um amor, né? Tem um carinho pela cidade. E quando a gente vê algumas coisas acontecendo, são situações que não entram na nossa cabeça, a gente fica sem resposta. Tá? Como é que Assis pode perder
tantas coisas. Não vamos falar só da oncologia, não vamos falar só do ERSA, não vamos falar de empresas que saíram daqui de Assis, mas vamos pegar a história de Assis, né? Já se falar da ferrovia, que não depende só de Assis, mas, né, Assis perdeu também. Eu peço licença, Luiz Otávio, e peço também desculpa aos nossos ouvintes, mas nós temos ouvido algo aí pelas nossas andanças, de que Assis é a cidade latinha. Lá tinha oncologia, lá tinha a empresa tal. Então, nós vemos, né, Assis perdendo, a princesinha da Sorocabana perdendo o seu brilho. E isso me comove, isso me deixa triste, e nós vamos trabalhar, se eleitos, nós vamos resgatar, nós vamos trabalhar juntos, nós vamos buscar meios, e eu quero aqui até usar uma expressão do professor, né, doutor Ivan Esperança Rocha, que é professor da Unesp, foi diretor, vice-diretor e diretor. Ele diz assim: nós precisamos fazer um petit comité e trabalhar junto, porque ninguém trabalha sozinho, tá? Nós precisamos trabalhar juntos. Se eleito, nós vamos com certeza fazer consultas periódicas da população assisense da região para ver os anseios da nossa região e trabalhar em favor destes anseios. Por quê? Porque o deputado, ele representa o povo. Não é uma carreira, não é uma profissão. Então, sendo eleito, nós temos que representar quem nos elegeu e trabalhar para que essas coisas não aconteçam mais na cidade de Assis. Ou seja, quero falar para você só da oncologia, né? Oncologia saiu de Assis, muito bem. Aí nós sempre ouvimos aí, a oncologia precisa voltar para Assis. Eu acredito que a que foi para Ourinhos tem que ficar lá. E nós temos que trazer, né, uma oncologia para Assis. E vou até complementar aqui, eu sei que já foi lançada a pedra fundamental, né, da equipe da Santa Casa de Assis. Então nós vamos ajudar, nós vamos colaborar, sem interesses políticos, sem defender grupo A, B ou C. Nós temos que nos unir para trazer para Assis aquilo que favorece a sua população. Dentro de instantes voltaremos com essa entrevista com Luiz Antônio de Andrade, candidato a deputado federal pelo PRP. Agora são 7h54. Difusora. Voltamos com a entrevista com o pastor Luiz Antônio de Andrade, candidato a deputado federal pelo PRP. Duas perguntas: quais as áreas que precisam de mais atenção, a seu ver, na nossa região? Quais as áreas que mais precisam de maior atenção? E que projetos estariam dentro de sua visão estratégica para a nossa região? Muito bem, né? Eu quero agradecer a equipe, né, que elaborou essas perguntas. Acredito, né, que aqui na coordenação do Jerônimo Paes. Exato. Pensando muito bem naquilo que vem ajudar a nossa cidade, tá? Nós vivemos num Estado democrático de direito, e eu sou defensor da liberdade, né, da liberdade de modo geral, mas o Estado democrático, e também um Estado, viu, Luiz Otávio, laico também, viu? Tá? Não é porque eu sou pastor, não, mas tenho muita amizade com o padre Orlando, e então o país, em algumas áreas, ele não tem que impor certos princípios. O povo tem que ter liberdade de escolher. Muito bem. A questão daquilo que nós entendemos como necessário para a nossa região. Eu fiz aqui também um exercício, né, pensando sobre isso, porque Assis nós temos 102, 103 mil habitantes, com essa, né, nossa região, com os municípios que fazem vizinhança com Assis, no perímetro. Temos também os municípios do Vale do Paranapanema. Então, como pensar em benefícios, não só para Assis, mas também para essas cidades que
estão aqui na nossa região. Então eu imagino, Luiz Otávio, o seguinte: nós temos algumas indústrias, principalmente as canavieiras, que, né, são aí grandes geradoras de emprego. Nós temos também outras empresas em Cândido Mota, nós temos indústrias também de outros segmentos aqui em Assis, na área de implementos, né, do agronegócio. Mas, veja bem, nós temos 100 mil habitantes em Assis. Tá? Nós temos um comércio bom, não temos? Temos um comércio bom. Assis, ela tem um perfil de uma cidade metropolitana. Assis tem uma vida noturna ativa, né? O povo de Assis vive aqui, muitos, porque gostam desta cidade. Então, se nós temos uma população grande, nós temos um comércio ativo, o que está faltando aí? O que está faltando? Estou tirando aqui saúde, segurança, e estou tirando aqui também saúde pública, né? Saúde, segurança e ensino. Por que eu falo ensino? Porque eu entendo, né, quando fala na área da educação, a educação a gente tem que começar em casa, né? As escolas e as universidades têm que oferecer informação, conhecimento, né? Então a gente fala em educação, é lógico que os pedagogos vão me pegar aí por causa disso, né? Mas a educação começa em casa e continua na escola, pela sua sociabilização e etc. Mas eu entendo que Assis, há muitos anos, foi feito um trabalho de um plano diretor para descobrir qual era a vocação de Assis. Não sei se você lembra disso, Luiz Otávio. Que foi feito um trabalho grande em cima disso. E hoje nós não podemos simplesmente chegar aqui no microfone da Rádio Difusora e falar assim: olha, eu vou fazer isso, 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 isso. Não, tem uma história, existem documentos, tem leis, tem decretos que norteiam, que é o plano diretor. Tá? Nós temos o Condurb, o Indurb, e chegando, quer dizer, somando tudo isso, Assis precisa encontrar uma veia que venha trazer recursos, né, através do emprego para a nossa cidade. Se conseguirmos isso, nós teremos muitos benefícios aqui. Tá? Por quê? Você tem moradia, você tem educação, ensino, né, pelas universidades e faculdades que nós temos aqui, escolas particulares e estaduais e municipais, mas quando chega na questão financeira do dinheiro, aí fica a desejar. Nós precisamos, Luiz Otávio, eu não quero me delongar muito aqui, mas eu entendo que a Assis, ela tem uma vocação, né, de ensino, e nós precisamos ajudar, nós precisamos criar meios para trazer indústrias e empresas na área de tecnologia. Tá, e temos ainda 10 minutos e temos 5 perguntas, então vou formular 2 agora. Cite 2 projetos que pretende apresentar, se eleito de imediato, como obter os recursos para implementá-los, e se a sua campanha se concentra em quais cidades da nossa região e se em outras, quais estas cidades? O senhor acho que até já citou. Exatamente, nós estamos trabalhando, eu sempre pego a última pergunta e depois eu volto, né, para a primeira. Nós estamos trabalhando, né, no sistema, né, de pulverizar, porque não podemos acreditar, não estou menosprezando os votos de Assis, não é isso, mas não podemos ser aqui, ter uma mente infantil ou acreditar que 100% de Assis vai votar em candidatos de Assis. Tá? Então, por isso, nós estamos trabalhando com pessoas amigas, colegas da Unesp, estamos trabalhando com algumas igrejas de fora, né? E também com os nossos familiares e conhecidos, tá? Em vários dos nossos 645 municípios do estado de São Paulo. Tá? Então, pode ser que venha voto de todo lugar aí. Tá? Então, a base aqui para a nossa eleição, eu acredito que nós estamos contando com os mais de 600 municípios de São Paulo. Onde nós temos um contato, onde nós temos alguém que conhecemos, nós estamos trabalhando em cima disso. Agora, a questão
que você citou aqui, Luiz Otávio, eu gostei muito dessa pergunta. Cite 2 projetos que você pretende apresentar se eleito, tá? Aí eu estou aqui com os meus materiais aqui, Luiz Otávio. É o seguinte, o deputado, qual é o papel do deputado? O deputado, segundo aqui a informação que eu tenho, é que ele tem que trabalhar, né, como um legislador. Tá? Nós temos uma falha no nosso sistema político. Por quê? Eu já vou falar aqui também de emenda parlamentar. Tá? Porque na minha visão, legislativo tem que trabalhar criando leis. Tá? Ele não trabalha como um executivo. Né? A lei própria diz isso. E se nós fôssemos aqui apurar as coisas, o legislativo não podia ter acesso a dinheiro. Porque aqui nasce a corrupção. Então, a emenda parlamentar foi uma forma que criaram, e está na Constituição do Brasil, na nossa Carta Magna, dando poderes ao legislador fazer uso de dinheiro. Isso é um grande erro. Na reforma política isso tem que acabar. Tá? Por quê? Porque o legislador, ele tem que fiscalizar e criar leis, tá? que venham controlar o executivo. Tá? Então pode ser lei complementar, pode ser lei ordinária, né? São vários os mecanismos. Então, você aqui, né, breve aqui, e dizer para você, Luiz Otávio, que o papel do deputado federal é fiscalizar o executivo. Tá aí. As últimas perguntas: qual a estimativa de gastos financeiros para a sua campanha? E qual o seu número de campanha? Se o senhor tem site, rede social, onde é o comitê de campanha aqui em Assis do PRP? A questão de dinheiro eu já falei aqui, que o nosso partido não tem dinheiro. O que nós temos é o companheirismo dos amigos e de pessoas que amam a nossa cidade. Nós estamos trabalhando juntos. Nós recebemos um material impresso do partido que nos ofereceu, e eles vão fazer a prestação de contas lá. E aqui em Assis, eu posso falar para você com toda tranquilidade, o nosso gasto até o presente momento é irrisório, porque nós não temos dinheiro e não estamos pedindo dinheiro para empresas, tentar fazer caixa 2, esses mecanismos que você faz, que sabe que existem muitas vezes, né? Então nós já descartamos isso, então nossa campanha praticamente é custo zero, tá? A outra questão, o meu número é o 4451. 4451. 4451. Algumas pessoas até fazem uma brincadeira aí, né? E diga-se de passagem aqui que não tem nada a ver. 44 é o número do partido, tá? E uns fazem uma associação aí com a lei do Mato Grosso, né? Que era resolvido na base do 44, né? Mas não, vamos lá. Agora, 51, Luiz Otávio, é uma boa ideia, viu? É uma boa ideia. E o site? Nós estamos trabalhando mais com o WhatsApp, né, com grupos de amigos, mas eu tenho o meu Facebook, né, Luiz Antônio de Andrade, tem também o Instagram e outros, mas ficamos mais no Facebook e no WhatsApp. Tá bom, então. Tem local de comitê de campanha ou não? Olha, por incrível que pareça, nós temos um amigo, que é o Dr. Newton, que tem um escritório Alencar ali na Armando Salles, e ele cedeu o espaço lá para a gente usar. Quero até dizer aqui meu muito obrigado, né, pela colaboração do nosso amigo. Muito bem, são 8h06, temos ainda algum tempo e fica no microfone da Rádio Difusora do Show de Notícias à sua disposição, agradecendo a sua presença, a sua entrevista e, evidentemente, o senhor dirigindo a sua mensagem para a população de Assis e da região. Nós sabemos que a audiência da Rádio Difusora é muito grande e muitas pessoas estão acompanhando essa entrevista até com um olhar crítico e não, isso é comum, é normal. Então, como eu disse, o número da campanha é o 4451. Quero falar para você, leitor, que o nosso amor pela cidade de Assis é um amor incondicional. Eu amo essa cidade. Quero defender, a liberdade de todos os cidadãos. A liberdade é algo primordial para qualquer nação. Outra coisa também, já falei aqui, mas nós vamos defender o Estado democrático e laico.
tá? Isso é uma defesa também incondicional. Nós vamos propor uma reforma política, ela já existe, mas nós temos que continuar trabalhando para que aconteça essa reforma política, o mais rápido possível. Sou contra a reforma da Previdência, viu, Luiz Otávio? Sou contra, tá? Precisamos achar outros meios e não penalizar o nosso povo para pagar as contas, tá? Porque um gasta e o outro paga, né? E aqui nós precisamos trabalhar muito essa questão, mas a grosso modo sou contra esta reforma do jeito que ela está sendo apresentada. Também quero valorizar, sabe? Durante o mandato eu quero valorizar 3 segmentos fundamentais que vêm sofrendo nos últimos anos. Os professores, de baixo até as universidades. Os policiais, aqui eu coloco, policial civil, militar e todos que estão envolvidos. Eu digo valorizar, não é só com capacitação, não, é salário mesmo. O povo precisa ter vontade de ser professor, professora, de ser policial, e também na saúde. Tá? Tem que valorizar o médico, tem que valorizar o profissional da saúde, porque é papel do Estado. E eles precisam ganhar bem para que as pessoas tenham desejo de ser professores, policiais e profissionais da área de saúde. 1 minuto. 1 minuto. Vamos trazer e vamos implementar a oncologia em Assis. Isso é indiscutível. Isso Luiz Otávio, como é que fala? Será o nosso maior desafio para Assis, tá? Porque quem tem um doente na família que precisa de tratamento, e eu já vivi isso vendo alguns amigos, é desumano. Você tem que pegar uma ambulância aqui de madrugada e sair aí pelas estradas, muitas vezes com chuva, com neblina, para levar o seu ente querido fazer um tratamento fora de Assis. Bom dia, muito obrigado. Eu que agradeço, Luiz Otávio, muito obrigado, Fernando Agon, muito obrigado também ao Jerônimo Paes e toda a equipe da difusora que ajudam aqui para que esse programa e a Rádio Difusora continue no ar. Foi a primeira entrevista aqui da Rádio Difusora com Luiz Antônio de Andrade, candidato a deputado federal pelo PRP, Partido Republicano Progressista. Lembre-se, eleitor, o voto numa democracia é uma conquista do povo e deve ser usado com critério e responsabilidade. Rádio Difusora, eleições 2018. Tenham todos um bom dia. Você acaba de ouvir o melhor do jornalismo. Com os fatos que são notícia na sua cidade, no seu estado, no país e no mundo. Show de notícias.